Boa noite, meu povo. Aqui quem fala é o Fábio, do Instituto Beija-Flor, aqui do Rio de Janeiro. Normalmente gravo vídeos na área de saúde, beleza e assuntos da vida, né, do dia a dia. Normalmente quem grava sou eu e a minha irmã, a Érica. Hoje ela não está, porque ela está em atendimento a cliente. Eu não fui porque alguns vídeos atrás vocês já devem saber, quem segue a gente, que eu ainda sigo com a minha costela trincada, e isso é uma coisa terrível. Mas enfim, o assunto que me traz hoje aqui não é para falar da minha costela, e sim do meu problema que eu tive renal durante mais ou menos alguns 10 anos por aí, tá? Que eu sofro de problema de cálculo renal, e como muitas pessoas me perguntam o que eu faço, como eu fiz e tudo mais para me livrar disso, eu resolvi fazer aqui um vídeo para vocês. Acredito que se ficar muito grande esse vídeo, eu vou dividir ele, tá? Então vocês prestem bem atenção, que todos esses passos que eu tomei foi o que me deu sucesso para me eliminar os meus cálculos renais, que eu já não aguentava mais ter eles, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, desde já eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, deixem o curtir, né, no caso, e comentem, digam se vocês já tiveram essa experiência, compartilhe com alguém que vocês saibam que sofre de cálculo renal, enfim. Um grande beijo para todos os nossos seguidores, muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês, agradeço a Deus, agradeço ao Sítio Vasconcelos, meu amigo Elaido, também Roça do Dream, também minha tia Valdete, Horta e Animais Domésticos, e claro, o canal da Madu, que está sempre nos prestigiando, tá bom? Então, desde já um grande beijo para vocês. Vamos lá. Bem, o meu início foi o seguinte. A primeira coisa que eu fiz, tá? Quando eu tive crise renal, foi procurar um médico. O médico especialista para crise renal é o urologista, tá? Se você não tem um problema crônico, como diálise e hemodiálise, né? Se o seu problema é só cálculo, né? Se você não passou por esse problema de fazer hemodiálise ou a diálise, então no seu caso deve ser problema mesmo de cálculo renal. Então o certo é você procurar o urologista, tá? Primeira coisa. Aí você vai chegar lá, ele vai fazer uma série de exames com você, vai te perguntar, vai pedir alguns exames, né? Tem exames que fazem lá na hora, como apalpar a região lombar, que é a região do rim, tá? Entre outras perguntas. E aí depois ele pede exames de ultrassom, imagens e por aí afora, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi isso. A segunda coisa que ele me falou é o seguinte: para que toda pessoa que sofre de cálculo renal é porque normalmente bebe pouca água, né? E eu não bebia água nenhuma, então sofria com problema renal. E aí eu tive que começar a criar hábito de beber água. Só que eu comecei a criar hábito de beber água e assim, era um transtorno para mim, porque como eu não gostava de beber água, né? Não tinha o hábito, né, na verdade, então isso era muito desagradável, te dá mal-estar, te dá náusea. Aí como é que eu tive que habituar a beber água? Garrafinha. Eu bebia tipo 2 dedos, toda hora bebia 2 dedos. Até que eu acostumei a beber água em garrafinha. Dificilmente eu uso copo, tá? Isso aqui eu uso quando eu estou em casa ou eu vou em um lugar próximo. Quando eu vou em um lugar mais longe, que eu sei que vou demorar a chegar em um lugar para me comprar água, por exemplo, eu levo uma garrafa dessa. Essa, no caso, é de 1,5 litro. Mas o certo é a gente beber de 2 a 3 litros de água por dia, tá? Quem tem problema de cálculo renal. E outra coisa, quando você tiver crise renal, não adianta você beber uma garrafa dessa de água, porque você vai ter dificuldade de eliminar a água, então você tem que beber água aos poucos, não pode deixar de beber, mas não pode beber tipo uma garrafa dessa aqui, ó, tudo de uma vez, tá bom? Aí depois disso, depois que eu passei por esse processo de ir ao médico, começar a beber água e tudo mais, eu comecei a procurar formas terapêuticas
para poder resolver esse problema. Qual foram? Os chás. Eu bebi chá, vou falar aqui para vocês, tá? Que eu tive que escrever, que é tanta coisa, tanta informação. Eu tomei chá de cabelo de milho, parietária, quebra-pedra, cipó-caranguejo, folha de abacate, caroço de abacate, chapéu de couro, cana do brejo. Mas a única que me deu resultado 100% é a tansagem. Não sei se vocês já ouviram falar. Muitas pessoas falam trançagem, mas não é tansagem, tá? Ela é ótima, ela é anti-inflamatória, ela é diurético. Ela, para mim, foi o que, no meu caso, foi a que mais me ajudou, a que mais solucionou o meu problema, tá? Inclusive, quem tem muito problema de cálculo renal costuma ter aquela cistite, né? Cistite é aquele comichão, você urina um pouquinho e fica com a sensação de que está querendo sempre urinar e aquele comichão é horrível, é incômodo. Então, o que me ajudou muito foi esse chá de tansagem, tá legal? Aí depois disso, depois que eu passei por esse problema do rim e tomando chás, né? Para ajudar até eliminar os cálculos, o médico me prescreveu também este medicamento aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não sou médico, esse aqui quem me passou foi o meu médico, tá? Outros médicos que eu já tinha ido não me passaram, porque eles diziam que não tinha remédio que ajudasse nisso, mas esse médico que eu fui em específico, que foi na clínica, ele me passou. É esse aqui, ó. Eu nunca tinha tomado Litocite, tá? Litocite. Ele são 60 comprimidos, eu tomei esses 60 comprimidos, é um comprimido ao dia que eu tomei, que ele me prescreveu, né, no caso, e depois disso eu não tomei mais, tá? Aí ele me passou esse medicamento, e aí ele me indicou que eu fosse na nutricionista. Sendo que, com outros médicos, eu já tinha falado a respeito disso. Já tinha abordado a eles se não seria necessário eu ir na nutricionista, né? Porque eu sabia que, por mais que eu fizesse uma dieta, tinha algo errado, né? E eles diziam que não precisava, que tudo mais, que era só beber bastante água, e eu ficava bebendo água e não resolvia nada. Mas aí esse médico falou para mim assim, procura a nutricionista, ela vai te ajudar melhor nessa situação sua dos cálculos, né? Que eu tinha muitos cálculos, muito. E a última crise que eu tive foi de 2019 para 2020, né? E desde então, graças a Deus e a tudo isso que eu faço, eu não tive mais crise. E eu espero que vocês não tenham também. Então vamos lá. Depois que eu tomei esses coisas todas, esses chás, né? A nutricionista me falou o seguinte. Primeira coisa que eu deveria fazer era tomar bastante suco cítrico, como limão, laranja, tangerina, acerola e outras mais. Eu, normalmente, o mais prático que eu acho é o suco de limão. Eu espremo um limão em um copo d'água daqueles de 250, 300 ml, né, mais ou menos. Normalmente nem boto açúcar não, tá? Eu tomo ao natural mesmo. E eu tomo logo depois de alguma refeição, tá? Mas eu tomo uma vez ao dia só, não tomo tipo almoço e janta não. Normalmente eu tomo no almoço, tá? E isso, por incrível que pareça, me ajudou muito. Por quê? Porque a nutricionista me explicou que o nosso rim, né, ele vai absorvendo tudo, né, todos os nutrientes e sais minerais e tudo mais, e tanto o sódio quanto um outro componente que eu esqueci o nome. Eu esqueci até de anotar aqui. Eu normalmente sei, mas esqueci. Eles fazem como se fosse um ímã, eles se unem. E aí formam aqueles cálculos. E esses cálculos eles são cheios de espetozinho, né? É uma pedra cheia de espinho, normalmente, né?
E isso é que faz ficar machucando o rim, e incomodando e dificulta de sair na ureta. Então, conforme você toma esses sucos, né, de limão e coisas cítricas, ele faz tipo um lixamento nesses cálculos que são as pedrinhas, né? Ele vai lixando, lixando, lixando até exterminar. É a mesma coisa a função deste medicamento aqui. Tanto que quando eu comecei a tomar ele, eu sentia que saía tipo uma areinha. Só que quando eu tomei esse remédio, ele não eliminou por completo, tá? Ele só melhorou mais depois que eu comecei a tomar o suco de limão. Melhorou muito, muito mesmo. Tanto que eu fiz agora um exame há pouco tempo, eu tenho uma pedrinha só em um dos rins, no esquerdo, tá? Que estava bem pequena, acho que era menos de 5 milímetros, acho que é isso. Entendeu? E eu tinha muitos mesmo. Então isso me ajudou pra caramba. E outra coisa também que ela me falou para me fazer. Ela me disse para me comer 2 fatias de melão, que ajuda muito também, e 2 fatias de melancia durante o dia, tá? Aí vocês fiquem cientes. E eu vou pausar esse vídeo aqui, que essa vai ser a primeira etapa, tá? E eu vou passar para uma segunda etapa para não ficar muito grande para vocês ficarem visualizando. Mas não deixe de assistir a segunda etapa do vídeo, é de grande importância, acho que vai ajudar muito a vocês, assim como tudo isso que eu passei nesses 10 anos me ajudaram, entendeu? Quanto mais informações a gente puder buscar sobre aquele problema que a gente está, mais rápido a gente consegue solucionar esse problema. Então, desde já eu agradeço a todos vocês, peço meu muito obrigado, peço vocês que continuem vendo nossos vídeos, compartilhem, vem grandes novidades aí, tá? Nós temos grandes projetos, mas precisamos, né, que o canal cresça e vá atingindo outras pessoas para a gente poder desenvolver também outras coisas, tá bom? Então todos vocês ficam com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.